Olá, salve, salve! Hoje vamos falar sobre modernismo no Brasil. Conhecida, pessoal, como geração da fase heróica, que iniciou em 1922 e é datada até 1930. Fase heróica porque foi uma fase que bateu de frente com a situação estabelecida, né? E criticando e instituindo nova forma de ver a arte no Brasil. Mas o que é então esse modernismo brasileiro? Então a definição de modernismo: movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. Seus artistas eram influenciados por um nacionalismo autêntico e por ideias das vanguardas europeias. Então, tudo que a gente estudou aí nas vanguardas anterior, vamos compreender melhor as consequências dela. Como que a gente vai tratar desse assunto? Então, pessoal, no esquema assim dos nossos estudos, vamos trabalhar esses três aspectos: contexto sócio-histórico do mundo e do Brasil na época, que influenciava esses artistas, né? A Semana de Arte Moderna em 1922, né, um marco aí para o surgimento desse movimento artístico, e os principais artistas que participaram. Então, pessoal, vamos ao contexto sócio-histórico do mundo, né, e os principais fatos. Um fato bem marcante vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito que matou milhões de pessoas de diferentes países entre 1914 e 1918. Quem participou desse conflito? Então, pessoal, os conflitos foram entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Quem fazia parte da Tríplice Entente? Inglaterra, França, Rússia e depois, mais tarde, no fim da guerra, Estados Unidos. E olha quem também apoiou eles: o Brasil. E a Tríplice Aliança foi formada por Alemanha, Áustria, Hungria e Turquia. E eles perderam, né? Essa Tríplice Entente foi a vencedora, né? Desse combate, dessa guerra. Que é uma guerra diferente de todo que a humanidade já tinha visto isso, já tinha sido visto, né? Como foi a guerra, então? Pessoal, a guerra em nível industrial, com uma imensa inovação nos armamentos e na letalidade. Com muito armamento e muita morte em pouco tempo. Né? Então, pessoal, por milhares de anos, as guerras sempre foram entre cavaleiros, né? Os cavaleiros vinham, se invadiam, destruíam, ou por pessoas mesmo, né? Ou seja, uma guerra bem milenar. Essa guerra foi substituída pelas máquinas. E as máquinas vão matar muito mais, não só a invenção do tanque de guerra, mas as metralhadoras, gás químico, trincheiras intermináveis e muitas outras formas, aviões, muitas outras formas de matar. E a Segunda Guerra também, pessoal, vai gerar muitos problemas que vão incluir na própria Segunda Guerra Mundial. Vão surgir muitas insatisfações, mágoas, revanchismos. Muitos caras vão tirar proveito disso, inclusive esse aqui, ó. Sabe quem eu tô falando, né? Mas isso aí já vai ser assunto para uma próxima aula, né? Vai ser os totalitarismos. E para finalizar o contexto mundial, temos aí a Revolução Russa, né? Em 1917, deixa eu ajeitar aqui, pronto. 1917, a Revolução Russa, idealizada antigamente pelos comunistas Marx e Engels, que fizeram um manifesto comunista, mas quem vai proclamar a Revolução Russa, Revolução Comunista aí, vai ser Stalin, Lenin e Trotsky, né, que vão trabalhar essa revolução na República Socialistas Soviéticas. Olá, pessoal, continuidade, contexto sócio-histórico agora no Brasil. República do Café com Leite. Olha o sonzinho aqui de uma Chiquinha Gonzaga. Então aqui, pessoal, explicando melhor, República do Café com Leite. Café simbolizava São Paulo, que era o maior produtor de café, tinha a maior
captar a maior grana no país, e Minas Gerais vai ser o maior número o maior colégio eleitoral do país, né? Então você tinha lá o povão. E essa base dessa república era legitimizada pelo coronelismo e o voto de cabresto. Então aqui, pessoal, a República Café com Leite, você tem a base do coronelismo e o voto de cabresto. Quem que eram os coronéis, então, esse coronelismo? Eram os donos de latifúndio, grandes terras, né, grandes extensões de terra, que mandavam na sociedade praticamente. Eles tinham esse voto de cabresto, que eram os eleitores que votavam no candidato do coronel. Como se fosse um curral eleitoral, né? O cabresto, pessoal, esse arreio aqui, ó. Esse arreio que fica no bichinho, no burrinho, no cavalo, e aí segue a vontade do dono, né? E aí era como se a vontade do coronel prevalecesse nas eleições, não dos eleitores. Economia, galera, bem agrária, com destaque para café. Café em São Paulo, açúcar em Pernambuco e borracha na Amazônia. Eram produtos de exportação brazuca. Outro fator importante foi a política do encilhamento. Foi um plano econômico, pessoal, político de encilhamento, de emissão de dinheiro, muito dinheiro, que perdeu o valor de tanto dinheiro que tinha. E para finalizar a economia, pequeno surgimento de parques industriais, principalmente na São Paulo capital. A sociedade na época, pessoal. Então você tem aí o aumento de imigrantes europeus, asiáticos vindos para o Brasil, principalmente pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Surge aí, pessoal, os sindicatos e os movimentos grevistas do operariado aí, principalmente com esse pequeno surgimento dos parques industriais e da imigração desses europeus para cá. Tanto que esses sindicatos vão originar times de futebol, como o Corinthians e o Palmeiras. São times de bases de europeus e também operários de fábricas. Cresce então as periferias e subúrbios, com bairros de operários. Aumenta também, né, pessoal, na situação da população negra, né, aumenta o preconceito com a população negra, tanto socialmente como financeiramente. Então, o trabalho escravo deles, que foi explorado por quase 4 séculos, eles não receberam nenhum tipo de indenização nem nada, e eles acabam indo, na maioria das vezes, parar nessas periferias e favelas, né? Então, pessoal, qual vai ser o olhar do modernismo? Vai ver toda essa multicultura que está acontecendo aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil você tem o advento do moderno, os carros, os animais de atração, ainda começando a conviver. Você tem essa modernidade convivendo dia a dia, você tem várias culturas convivendo, mesmo que ainda no início as comunidades, por exemplo, nipônicas, orientais, ficavam num canto, num bairro. Italianada, os espanhóis, os alemães ficavam no outro bairro. Os negros ficavam em outro bairro. Mesmo com ainda não tendo uma mistura cultural efervescente, você tem um palco para acontecer isso. E essa mistura, povão, modernidade, favelas, casas, bairros sendo construídos muito rapidamente, e depois o advento da modernidade chegando, tudo isso aí se misturando. Esse é o caldeirão do início do século XX, da década de 20, e que os modernistas vão fazer um recorte, um olhar bem sócio-histórico, antropológico, filosófico e artístico em cima disso. Valeu, desculpa o vídeo longo.